Olá! Estamos aqui de novo com o nosso encontro de bate-papo com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para a nossa comunidade o querido amigo Galeno Amorim, de Ribeirão Preto, São Paulo, e vai ser um bate-papo daqueles. Podem sentar que a coisa vai ser bem boa. Galeno, querido, bem-vindo. Te apresenta aí para a nossa turma. Bacana. Em primeiro lugar, quero dizer que é um grande prazer estar aqui com você. Depois de faz um tempo que a gente não se encontra, e eu fiquei feliz da possibilidade de reencontrar você. Bem bacana. Eu sou Galeno Amorim, eu sou jornalista, eu sou autor de livros, eu tenho 17 para 18 livros publicados em autoria ou coautoria, e eu tenho dedicado a minha vida aí para a causa do livro, pela causa da leitura. Eu fui secretário de Cultura no governo do PT em Ribeirão Preto. Eu fui, no governo Lula, criei o Plano Nacional do Livro e Leitura. Depois, no governo Dilma, eu fui presidente da Biblioteca Nacional do Brasil. Nossa, Galeno, que lindo isso! E depois, entre uma coisa e outra, eu fui presidente do organismo internacional ligado à Unesco, que é o Centro Regional de Fomento à Leitura na América Latina e no Caribe. E hoje eu sou, como diz o Frei Beto, ING, um indivíduo não governamental. Nessa condição, eu voltei para a minha função anterior, que eu dirijo uma instituição criada há mais de 20 anos, chamada Fundação Observatório do Livro e da Leitura, onde nós desenvolvemos trabalhos em duas grandes frentes. A primeira é formar mediadores, bibliotecários, professores, psicólogos, pessoas que queiram atuar com mediação de leitura, ou de uma maneira um pouco mais intensa, utilizar o livro como ferramenta, o livro que já é ótimo, né, para entretenimento cultural de qualidade, conhecimento e um monte de outras coisas, mas também do ponto de vista curativo. É um negócio chamado biblioterapia, ou terapia pelos livros. E numa outra frente a gente desenvolve trabalhos, projetos, a gente bota a mão na massa, né? Que é projetos para formar leitores. A gente tem projetos voltados para adolescentes em situação de vulnerabilidade, para idosos, da mesma maneira, e com presos. Com presos a gente tem uma atuação dessa há mais de 10 anos. Então eu vivo inventando o jeito de fazer as pessoas lerem mais. Ai, que bonito isso, que bonito isso. Eu faço parte de um grupo de leitura, Galeno, e esse nosso grupo, ele está completando 6 anos. Que maravilha. Lindo, é lindo. A gente se reúne uma vez por mês, amanhã é até o nosso dia. Então, a gente lê um livro e no mês seguinte a gente... Ou um conto. Agora, na pandemia, a gente está segurando mais. A gente está lendo contos, porque está todo mundo com a concentração e com a cabeça lá no... Né? Mas é muito lindo, a gente conseguiu manter esse grupo durante 6 anos. Isso é fabuloso. E assim... Eu atuo muito com as políticas públicas de leitura. É uma das coisas assim mais intensas, mais eficazes para formar leitores e manter as suas leitoras lendo livros, é o clube de leitura, né? Por isso que a gente usa muito enquanto estratégia. A gente já abriu o clube de leitura igualzinho esse que você está mencionando aqui, em 17 penitenciárias. Ai, isso é lindo demais. E a gente... Este momento agora de pandemia, a gente está com 108 clubes de leitura de idosos. São 1.124 pessoas participando. Tem um livro por semana e se reúne. Antes da pandemia era presencialmente, depois da pandemia através de lives como essa. Que barato, 1 por semana. O nosso grupo é mais lento, é 1 por mês. Que barato! Que coisa linda, Galeno, que coisa linda. E tem os teus contos na tua página do Facebook, que são encantadores, aquelas histórias lindas, que eu vou até deixar
nos comentários do nosso vídeo, eu vou deixar o link da página no Facebook, do Isso. Galeno. Vocês entrem lá para ver os contos lindos que ele publica. É muito linda aquelas histórias, nossa. Então, eu passei... eu trabalho já faz um tempo, eu acho que eu já tenho quase 40 anos de jornalismo ou mais, e em determinados momentos da minha vida eu comecei a fuçar, a cavucar essas histórias, né? Porque Sim. A vida é cheia de boas histórias, né? Cheia. E histórias é um modelo, uma oportunidade, um caminho que a gente tem para conversar com outras pessoas, né? Para dialogar com outras pessoas. E esse tipo de texto, né? Crônica, conto, como preferir, ele é curto, né? Ele tem começo, meio e fim, e ele permite que a gente eu chamo trabalhe... de conto, mas eu nem sei, eu não sou especialista, nem sei se eu estou falando errado. Não, tanto faz, cabe uma coisa e cabe outra, viu? Então tá bom. Então exatamente, isso é uma maneira da gente dialogar sobre vários temas, né, Su? Sim, é uma porta de entrada, de tu cativar o leitor, né? A pessoa começa ali num conto, numa crônica, daqui a pouco ela já está em livros, em romances, novelas. E nos nossos clubes de leitura, em vários casos, são textos curtos, assim, né? Que a gente passa para as pessoas. Sim. Aliás, elas escolhem, né, o texto que querem ler, e a partir disso, o leitor é aquele sujeito que vai ficando mais... faminto, né? Quer mais. Exatamente. Começa com um texto de poucas páginas, daí a pouco quer um texto de 100, depois de 200, 300, 500 páginas, tal. Isso lindo. Não tem fim. E é bom, né? Essa é uma fome insaciável boa. É dessa que a gente precisa, né? Sim. Sim. É a única fome que a gente precisa. É o que nos tira dessa sombra que a gente está vivendo, né, Galeno? É o que nos dá, assim, uma janela aberta, assim, para um pouco de luz e de sol, porque a gente está vivendo um momento tão sombrio, né? Tão, assim, difícil. Que a gente difícil, tem que né? E a literatura pode nos ajudar nisso, né? Muito. A literatura pode ter dos dois sentidos, né? De um lado, enquanto leitor, a gente faz essa coisa que eu chamei, muitas pessoas chamam, sendo uma ciência, de biblioterapia, né? Enquanto leitor, eu bebo naquela literatura, mexo com as minhas emoções, mexe com o meu ânimo. É normal, né, a gente passar em algum lugar, numa praça pública, e no seu Rio Grande do Sul é muito mais intenso do que em qualquer outra parte do país, as pessoas lendo no metrô, Sério? no o Rio Grande do Sul é assim, Galeno? É assim? É o estado que mais lê. Olha, que legal. Sabe que não E sabia aí, disso? de repente, você passa e numa praça vê alguém rindo, chorando, com raiva, e tá com um livro da mão. E a gente fala, você ficou doido, né? Não, ele está sendo só um leitor, tá viajando. Tocado muito lindo. Pelas emoções, né? Viajando sem sair do lugar. Por isso que a gente usa essa expressão. Exatamente isso. É muito lindo. A literatura é uma ponte, assim, que te salva de muita coisa. Sabe? E o legal, né, nessa história toda é que quando, por exemplo, esses grupos de pessoas idosas que a gente faz, até 100 anos de idade, tem pessoas que participam, 60, 100 anos. Por exemplo, quando senta para falar sobre um determinado livro, personagem, uma trama, na verdade está falando da própria vida, né? Sim. Muitas vezes a gente se espelha, né, num personagem. E a gente pode estar fazendo mais do que um desabafo, a gente pode entrar num processo catártico, e aí vem os insights, né? Aí vem a terapia. Aí vem as mudanças. Aí vem as transformações, né? E quando a gente escreve, que é meu caso que você mencionou e perguntou, isso pode ter sentido curativo. Veja você que essa semana que passou, por exemplo, na semana anterior, eu peguei um texto que eu publiquei 30 anos atrás. Eu vi. Né? Quando eu tinha até cabelo ainda. Aí publiquei um texto original, como ele saiu na época na grande imprensa brasileira e tal, eu publiquei. Aí as pessoas ficam compadecidas, sensibilizadas, perguntam e tal. Aí eu acabei
escrevendo, indo atrás de novo da atualização da história, porque parecia que não tinha um final, ou então parecia que de propósito criam uma expectativa para o final. Não, é que eu escrevi 30 anos atrás e publicou o jornal, e eu não fui mais atrás, eu fui cuidar e de depois outras tu coisas complementou com o fechamento. Aí eu fui atrás de atualizar a história. Aquilo me fez bem de uma maneira de escrever a mesma história, o final para a história. Eu sentei em 4, 5 horas, eu li um livro de novo. Eu fui falar com as filhas da personagem da história. Aquilo é um exercício, né? A escrita é um exercício de pesquisa, um exercício de... E a escrita é curativa também, né? Eu acho que isso que é bacana, né? Então, também faz bem, né? Que bom, que bom. A maior parte dessas histórias eu estou escrevendo de novo. Como eu vivo metido com, agora não mais, mas de alguma forma agora ainda assim, só mudei de lado do balcão, mas eu estou metido ainda com as políticas públicas, eu não estou em governos, né? Mas eu estou no terceiro setor fazendo isso. E isso, quando eu estou num governo, por exemplo, numa função mais pública, por excesso de cuidados, né, eu deixo de escrever. Por quê? Eu falo, eu estou numa função aqui que eu não preciso que... Por uma questão ética daí. Alguém acuse de eu estar usando um cargo para vender livros. Embora seja eticamente muito tranquilo, moralmente aceitável, né? Mas, assim, a gente que está no campo progressista da esquerda precisa ter excesso de zelo, né? Porque qualquer coisa que possa soar uma outra já se inventa. E mesmo com excesso de zelo, ainda inventam coisas, né, Galeno? Então, imagina se a pessoa... Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, eu estava numa função pública, já tinha 10 livros publicados. Se eu publico um livro, e ainda cuidando de políticas públicas de livro e leitura, cara, por exemplo, eu consegui reduzir, em 2004, a 0 o imposto sobre os livros, que agora o pessoal está tentando taxar e sobretaxar. E abaixar o das armas. As armas vão abaixar os livros. Imagina se na época eu publico um livro, o pessoal vai cair de pau falando, o cara quis não reduzir, acabar com o imposto dos livros, porque é justo, porque o povo precisa ter acesso, porque o povo mais pobre precisa ter preço de livro compatível para ler, para crescer, para se transformar. A direita... as más línguas começariam a fazer campanha, tá vendo? O cara está fazendo isso para se dar bem, ganhar dinheiro na vida e vendendo livros, né? Como se eu fosse esse vendedor de livros, né? Mas aí, se fosse, né? Eu adoraria ser. Mas não era o caso, mas você não tem esse cuidado, né? Acaba... Só tem você ali fazendo aquilo é de natureza pública, coletiva, né? Então, em respeito a vida... Agora é o momento de tu retornar à escrita, né? Já que tu está agora... agora é esse momento que eu fico à vontade para retornar, para começar a publicar livro. E eu publiquei por exemplo, chamado Histórias de Gente que Lê, é uma coletânea de casos de pessoas simples do povo, algumas são até conhecidas, tal, pessoas anônimas, pessoas pobres, tal, que deram uma transformação na própria vida depois que leram um livro. Depois que os livros, as letras, as escritas, entraram na vida dessas pessoas. Então, são parábolas, né? São lindos. Que falam mais do que 1000 discursos que eu já fiz. Sim, muito lindo, muito lindo. É a concretização das políticas públicas, né? É a coisa na prática, é tu ver, olha, a política pública é isso, funcionou, isso. É o resultado final, né? Final. E é aquilo que... Para que servem as políticas públicas, né? E aí, quando você faz políticas públicas bacanas, olha no que dá. Então, na verdade, aí eu publiquei agora esse No Que Dá. Que bacana, que bacana. E tu não disse, e eu também acabei não dizendo, que tu fazia parte do Sejus, bem no início, antes de tu voltar aos teus projetos de livro, né? E tu era o moderador dos nossos vídeos, os primeiros vídeos de estudo.
Ah, aquilo foi bem divertido. Nossa, a gente ria Eu bastante. gostei muito. Na verdade, eu ainda me sinto de corpo e alma pertencente ao Ser Justo. Eu Eu que acho que não dei sim, acho que conta. tu faz parte do Ser É, Jus ainda. eu que não dei conta, em determinado momento, eu Sim, tive que focar. Tinha algumas coisas importantes para acontecer e eu não dava conta fazendo um monte de a vida coisas. é E eu assim. entendi que tinha dado a minha contribuição. A minha contribuição ao Ser Justo, naquele dado momento, foi criar uma ferramenta que eu já usava para outras coisas e mostrar para os nossos E foi companheiros, muito irmãos do bacana. Ser Justo, que era possível utilizar essa mídia eletrônica para levar nossa causa adiante. É uma causa que eu acredito, uma causa que acho que é importante. E logo vem pessoas que tocam, que carregam o andor, que fazem ele andar para frente com competência, com condições de fazê-lo, né? Mas eu me sinto torcendo. Cada vez que eu Não, tu fico faz sabendo de parte. algo do Ser Justo, um post que eu vejo, curto, vou lá e leio e tal, eu sou um entusiasta. Não, tu tá lá na galeria, aquela primeira galeria daqueles que impulsionaram. Deixa eu te perguntar, galera. Agora, indo para a parte mais do espiritismo, eu quero saber como é que o espiritismo entrou na tua vida. Se tu já nasceu numa família espírita, ou como é que foi isso? Conta pra gente aí com Bom, detalhes. primeira coisa, eu preciso começar dizendo que eu morria de medo de algo que passasse perto da palavra centro espírita. Quando eu era criança, adolescente, mesmo já tendo crescido, se eu ia passar em frente a uma calçada de um centro espírita, eu atravessava a rua porque eu Sério? morria de medo. É? Essa foi a minha relação inicial com o centro espírita. Eu era criança, eu me lembro que uma vez eu fui levado desavisadamente para uma sessão de desobsessão e Nossa! estava meio despreparado para ela, né? E foi uma coisa Não. meio brava, com Não. pessoas que eu conhecia, uma vizinha atuando como médium. Então eu fui de Não. boa, despreparado, desavisado. E aí começou a ter algumas coisas estranhas que eu não conseguia entender o que era. Eu me assustei muito. Naquela casa era um centro de Umbanda. Quando eu tinha que passar lá na frente, eu desviava e até encostava na outra parede de Tadinho, medo que meu alguém fosse me trauma. encontrar lá e pegar lá fora. Eu acabei chegando e me aproximando pelo Espiritismo. Eu cresci numa tradição de família católica. Todo mundo no Brasil é católico espírita, como se diz na Bahia. Espiritólico. E as pessoas não são espírita, mas tem um pezinho, né? Faz Sim. alguma coisa, toma um passe, Uhum. coisas dessa Bota um natureza. nomezinho na irradiação, né? Exatamente. Eu já adulto, houve uma coisa interessante. Eu me interessava como jornalismo, escrever biografias. Então, pensei em escrever, escolhi 2, 3 personagens para escolher biografias. E um deles, que eu acabei me detendo, eu pensei num belo dia, enquanto estava em casa, depois de uma festa de aniversário do meu filho, lavando a louça da casa, né? Passei 2, 3 horas no aniversário e tal. Enquanto estava ali, me veio à cabeça uma coisa, que eu podia fazer a biografia do Chico Xavier. Que legal, foi E assim era um tempo então. que eu fazia algum tempo, eu que sempre fui muito leitor de livro, eu estava sem ler livros por alguma razão naquela fase da minha vida. Tinha acabado de nascer meu segundo filho, era ainda bebê, e tinha o trabalho profissional estava intenso, fazendo muitas viagens, muita coisa. Por alguma razão eu tirei os livros. Não Sim. era desculpa, porque viagens são momentos melhores ainda para você ler, né? Mas quando a gente está fora Principalmente de quando você foco, né? viaja. Uhum. Mas por alguma razão os livros tinham saído da minha vida. Quando veio esse pensamento na minha cabeça, eu entrei em contato com um amigo espírita jornalista. Falei, caramba, alguma coisa aconteceu. Esse negócio de Chico Xavier, espiritismo, Olha que horror, que só, medo. que barato. Eu quero distância dessas coisas e tal. Bem,
Ele, calmamente, com a serenidade própria dele, o nome dele é José Rodrigues, um jornalista também importante onde eu trabalhava, que era o jornal Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde. Na época, o Estadão era o melhor jornal do Brasil. E ele me falou, olha, não, deixa a coisa entrar, fica tranquilo, por alguma boa razão será. E eu acreditei nele, né? E aí eu falei, bom, para escrever uma biografia, o que eu tenho que fazer? Tenho que entrevistar, tenho que falar com o próprio e tenho que ler tudo que saiu sobre ele. Eu que, naquele momento, tão ligado aos livros que era, e tanto tempo apartado deles, assim, em questão de 2 meses, eu li uns 70 livros sobre o Chico. Menino! Livros dele, que ele tinha psicografado, livros sobre ele, que pessoas amigas tinham escrito, e ainda os livros básicos do Espiritismo. Eu falei, deixa eu entender que troço que é esse. Um curso completo! Em 2 meses eu li essa quantidade incrível de livros, né? E aí, não satisfeito com isso, alguém lá em cima, ou do meu lado aqui, eu só não estava vendo... Estava ali só te cronometrando. Seria meus últimos tempos nesse jornal. Antes de eu sair do jornal, faltava, eu saberia só mais tarde, mas faltava pouquíssimos meses, e aí eu ficava pensando, não, eu tenho que entrevistar o Chico Xavier, eu não posso ir em Uberaba, embora seja pertinho, 300 quilômetros daqui, não vou lá só para isso, preciso de uma boa razão. Assim, de um dia para o outro, essa boa razão veio. O editor de um suplemento agrícola que eu fazia reportagens especiais, ele falou, quero que você vá a Uberaba esse final de semana para cuidar de um leilão de gado. Gente! Assim, tudo bem, eu sempre faço com amor e carinho as minhas matérias, tal, mas é meio chato eu cobrir e acompanhar leilão de gado, né? Eu, mais do que depressa, fui, minha mulher foi junto, passamos um final de semana pago pelo jornal, e eu conversei com algumas daquelas pessoas que davam depoimento sobre o Chico Xavier. Eu fiz uma primeira tentativa, não consegui, e fui falar com o Bacelli, por exemplo, que era um cara, na época, auxiliar do Chico, que apontavam para que seria sucessor do Chico e tal. Fui recebido no consultório de dentista dele e tal, e comecei a perguntar, preparar aquilo que seria o material inicial para um livro do Chico. Aí, no meio da semana, o editor falou, não, você tem que voltar ao Uberaba esse final de semana de novo, para acompanhar os resultados. Algo leilão? Que, seguramente... Do leilão Uberaba, de gado? Algo que seguramente poderia ter feito por telefone, né? Gente, ligar para saber quantas vacas, quantos boi vendeu e tal. Quem gostou, quem comprou mais, é uma coisa que por telefone. Mas o jornal, onde eu fiquei quase 20 anos, ainda me possibilitaria isso. E aí, além de falar com mais pessoas, de ir até a casa do Chico, tentar... eu falava, tu conseguiste falar com ele? Fazer essa entrevista. Oi, Galeno, tu conseguiu falar pessoalmente com ele? Não. Ele estava muito doente. Existia Sim. uma chance dele ir ao centro. Então, pela primeira vez na vida, eu falei, bom, se ele vai ao centro, eu vou a esse centro para ver o que é que acontece lá. Pelo menos vê-lo, né? A essa altura, tendo já lido essas dezenas de livros que eu mencionei. Então, eu fui ao centro só para ver se esse tal de Chico Xavier apareceria lá. Isso já faz, bom, eu saí do jornal nos anos 90, então tem chão de lá para cá, né? Mas eu fui lá e ficava fazendo plantão no Chico, para ver se alguém entrava, alguém saía, alguém aparecia, para ver se Emmanuel me ouvia e falava, ô Chico, abre a porta para esse cara e tal. Mas aos poucos eu fui entendendo, claro, que como funcionam as coisas e tal. Mas, por fim, foi a minha porta de entrada. Isso tudo fez com que eu me tornasse espírita. E o livro acabou não saindo. Por que não saiu esse livro? Não saiu a biografia? Não saiu. Por quê? Mas era só para te trazer para o espiritismo. Não era um livro qualquer, assim, que eu pretendia fazer. Eu era um jornalista exigente, meticuloso na construção das coisas que eu fazia e tal. Eu queria um livro de fôlego, de profundidade. Aí, um dia, entrei
fui fazer uma viagem para os Estados Unidos, entrei no avião, tinha um livro, mais um livro sobre o Chico Xavier, tudo que tinha sobre ele, e qualquer lugar que eu fosse, livraria, sebo, centro espírita, a essa altura e tal, eu Sim, comprava para sim, ler, fiz uma pilha desse tamanho, e aí sim. eu passei na livraria, coisa que eu sempre fiz na minha vida, fui lá e vi um livro de um camarada sobre o Chico. Falei, opa, mais um, vou comprar. Eu vou aproveitar a viagem longa de avião para ler. Aí eu comecei a ler o livro. Era o livro do Marcel Souto Maior, com a biografia do Chico. Aham. Algo belíssimo. Eu, lendo o texto do Marcel, eu me via no livro. Ele tinha falado com as mesmas fontes que eu tinha falado, Meu ele tinha Deus. falado, ele tinha lido os mesmos livros que eu, ele tinha levantado tudo que eu levantei. E ele chegou um pouco antes que eu e publicou o livro. Aí eu falei, bom, não faz sentido. Talvez a espiritualidade tenha escalado um, outro, alguém foi mais preguiçoso, como foi meu caso, demorou para fazer a lição de casa, veio alguém, fez antes, né? A Quando ideia alguma fica tarefa pairando, né? A ideia, tá ali para alguém fazer, se alguém não alguém faz. faz, talvez tenha sido o meu caso, alguém fez. Então foi assim que eu fui entendendo, o espiritismo foi entrando de uma maneira muito científica na minha vida. Eu sempre tive questionamentos sérios quando eu ainda frequentava o catolicismo. Aos poucos eu fui me distanciando porque eu sentia que não respondia às questões que eu tinha, às dúvidas que eu tinha. Aí, aos poucos, pelo estudo, né, eu acho que eu só me permitiria aderir a algo se eu fosse convencido pela razão. Então, não era Sim. uma carta de alguém que psicografasse que talvez me tocasse, como toca tanta gente, né? Mas seria pela razão e não pela emoção. Coisa de gente cabeça dura mesmo, né? Então, Que nem tu o meu caso. entraste realmente pela pesquisa, né? Através da pesquisa, Isso. leitura, Uma pesquisa pesquisa. que eu mesmo fui É, inspirado, digamos assim, a fazer. é. Então, foi por aí. Aos poucos, eu Na fui fazendo verdade, outras coisas, esse comecei a teu convite foi para psicografar, isso. Oi? Esse teu convite, digamos assim, de fazer essa biografia, essa ideia, essa inspiração que te deu, foi para isso, foi para tu conhecer mesmo a doutrina. Por outro caminho, talvez eu não entrasse. Coisa É, de gente cabeça dura isso, né? que legal. Cabeça e coração endurecidos, talvez, né? Aí, pela mão da pesquisa, mão da razão, eu acabei aderindo, me empenhei mais, aí comecei a estudar as obras básicas, outras correlatas, aquela chamada literatura espírita, que tem um papel tão importante, às vezes algumas pessoas questionam, mas tem um papel importante em ajudar a educar o Os espírito romances, né? para o espiritismo, né? Sim. Então eu fiz isso, até que no momento eu comecei a psicografar, e aí continuei, participei de outras coisas, Querido, que legal, eu não sabia que tu psicografa. desobsessões Que e outras bacana, coisas assim. Galeno. Aí nas cidades onde eu morei, Brasília, no Rio de Janeiro, eu sempre frequentei na medida do possível, né? Sim, Os centros espíritas locais, mesmo desenvolvendo algumas funções, na verdade, e participava sempre com muita discrição, muito na sim, minha, né? Sem sim. querer. E o movimento de espíritas progressistas, como é que apareceu na tua vida? Porque foi Olha, aquele. foi uma dentro dos grupos que eu trabalho, grupos que eu tinha uma atuação em alguns anos recentes, mais identificadas com a minha linha política, grupos do Uhum. PT, grupos de esquerda e tal, sempre se forma, né? Algum grupo de esquerda, alguém te adiciona, né? E era no momento que eu vinha pensando e fazendo essa leitura, né? O Espiritismo tem um olhar profundamente humano, Uhum. profundamente solidário, profundamente aliado
aos mesmos pensamentos, aos mesmos objetivos do socialismo, do sim. campo da esquerda, do campo progressista. Aí eu imaginava, tá falando, precisa aparecer alguém aí que ajude a juntar essas Acenda uma luz! pessoas, ajuda, acenda uma luz na escuridão para que Uhum. as pessoas desse campo se aproximem, porque vem um papel importante nesses próximos anos por aí, pensava eu, e é preciso que esse povo esteja junto, né? Então, mas só pensava, né? Nunca fui além disso. E até que um dia, num desses grupos que me incluía, grupos de pessoas progressistas, eu acabei sabendo que isso ia rolar. Não era um grupo de espiritismo, era um grupo de esquerda. E Sim. aí, a hora que eu vi, imediatamente eu pedi para participar. E aí eu sempre Foi o imaginava que Sejus, né? chegaria um momento. Foi o Oi? Sejus, era o Sejus, né? Já era o Era o Sejus. Sejus. Aí eu participei dessa fase inicial, que resultou na definição do nome Sejus, Sim, para sim. que serviria, qual que a ideia e tal. Eu, já vinha numa fase que eu participava talvez pouco das coisas organizativas, né? Já começando a olhar que eu tinha que focar algumas coisas para dar a virada no terceiro setor que eu precisava Sim, dar e acabei por fazer isso sim. acontecer. Mas senti que alguma coisa eu precisaria sacrificar e acabei entrando, participando do Sejus por algum tempo, mesmo dos grupos do PT eu acabei me afastando, embora Sim. continue petista como sempre. Tu teve que mergulhar de cabeça nesse teu Eu tive que projeto. mergulhar, tive que focar, tive que me concentrar. Mas Sim. acompanho a política, discuto a política, atuo na medida do possível, milito quando é possível, mas eu estou conseguindo manter esse foco que tem conseguido fazer colocar em prática aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, que é a transformação da Sim. humanidade, do mundo, através dos livros, através da leitura, através da educação e através da cultura. Então, É um baita eu trabalho. tento viver na prática, fora das paredes, aquilo que eu acredito, né? Então, está dando certo. E eu E acho. No Sejus, eu olhava e já pensava que a ferramenta internet, muito tempo antes da pandemia, era algo que vinha para ficar e que era uma ferramenta que a gente precisava aprender, começar a usar A gente para estava conquistar fazendo mentes e antes da corações. pandemia. É verdade, é verdade. Bem antes da pandemia. É muito legal. Então, por quê? Ainda mais um grupo como o Sejus, né? Não Com chega na pessoas sua do cidade Brasil ou na todo. minha É. e tem uma multidão de pessoas que são ao mesmo tempo espíritas e ao mesmo tempo progressistas. Mas se você joga essa rede ou tarrafa no país afora, você vai encontrar uma legião imensa de Sim, pessoas com essa característica. Ela só precisa de um grude, precisa de um exatamente. A gente só cimento, precisava se precisa de uma achar. luz, do É, inspirador, né? Então foi exatamente isso. isso. Que legal. E também é um trabalho espiritual, né? Isso que a gente faz no Sejus, esse encontro, esse estudo, os vídeos, isso que a gente está fazendo aqui agora, Galena, isso é um trabalho espiritual também. Porque se a gente desperta essa curiosidade em uma pessoa que seja, é o que aconteceu contigo, né? Tu mergulhou, foi pesquisar e acabou ficando na doutrina. E isso E é cada um tem uma porta de entrada, né? A minha foi exatamente. essa, de outro vai ser outra e tal. Mas é Exatamente. importante que a gente considere todas essas possibilidades de entrada. Eu cheguei a pensar e acho que seria algo muito importante acontecer, cheguei a conversar com algumas pessoas sobre isso, fazer um grande congresso internacional, nacional, a Sim. partir dessa linha. Algo, por exemplo, que no campo progressista o Eduardo Moreira passou a fazer. Aquelas ideias me Sim. ocorria, alguma coisa que Uhum, trouxesse formação de valor. No campo dele não é sim. exatamente espírita, mas as várias religiões com um Sim. olhar, com esse mesmo olhar, progressista, É, humanista e tal, exatamente. No, socialista. no,
no canal do Mauro Lopes, tem algo nesse sentido também, no Paz e Bem. Eles fazem... Isso, o País e Bem é outro bom exemplo nisso, que ele congrega a partir da busca pela uma pluralidade, educação uma da alma. É isso aí. Ele busca a educação política, ao mesmo tempo a educação da alma. Então, algo muito nessa linha. E eu fiquei pensando nisso porque eu organizo esses eventos aí na minha área, que é a formação de professores, bibliotecários, gente para mediar a leitura. Sim. O último congresso que eu fiz, que eu comecei a fazer em 2016, bem antes da pandemia. Ano passado, 2020, em tempos de pandemia, foram beneficiadas 60 mil pessoas nessa formação, nos mais diferentes lugares do Brasil. E aí eu olho para o espiritismo progressista, acho que tem condições e espaço para fazer algo ainda mais intenso. Sim, eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Vai. A pandemia... Eu tenho certeza que vai. Eu acho que sim. Animado. Eu também. Eu que talvez tivesse essa tarefa para cumprir, eu quem sabe tu vai voltar? Deixa a pandemia passar, quem sabe tu volta e nos dá esse empurrãozinho. Querido, eu podia ficar aqui falando contigo a tarde toda. Mas agora, para a gente encerrar esse nosso papo, muito bom, eu só tenho que te agradecer mesmo de coração. Eu te peço, então, para tu deixar uma mensagem bonita, com amor, com esperança, com alegria, porque o nosso cenário não está nada bom, né, Galeno? E as pessoas, eu sinto que as pessoas estão precisando dessa espiritualidade, desse amor, digamos assim. É aquela coisa da luzinha, né? Vamos, então, acender alguma luzinha hoje. Eu penso que a gente precisa, não tem como não enfrentar esses tempos difíceis, amargos, adversos, que de tempos em tempos a humanidade vive. A gente tem que passar por ele. Muitas vezes a gente é abatido, quase abatido no meio do caminho, mortes na família, elas aconteceram também, na família dos brasileiros de um modo geral. A gente precisa ter cuidados, a gente precisa aproveitar esse momento tão difícil para crescer, para estudar, para fazer o bem, para rever nossos valores, para fazer aquelas transformações tão necessárias de espíritos imperfeitos que somos, e aproveitando mesmo em situações difíceis, né, talvez às vezes mais nesses momentos, a gente tem a oportunidade de dar saltos muito evolutivos na nossa vida. Então a gente precisa aproveitar, já que a gente veio para essa vida não a passeio, mas para evoluir espiritualmente, aproveitar esses momentos. Nos momentos bons a gente tem condições de surfar, e às vezes a gente fica mais preguiçoso e cresce e evolui menos. Que a gente alie as coisas agora, né? Tomemos a vacina, usemos máscara, evitemos as aglomerações e tomemos os cuidados que a ciência, como Kardec tanto nos ensinou, a ciência possa servir como bússola para a gente seguir. E a gente aproveitar esse tempo ruim, enquanto a tempestade não passa, para evoluir do ponto de vista espiritual. Se a gente não pode ir na casa espírita, se a gente não pode fazer alguns trabalhos, tem outras coisas que são possíveis. Dá para fazer o trabalho do apoio material a algumas pessoas, tanto presencialmente, quando a gente não pode presencialmente, a gente pode, à distância, ajudar a mobilizar esforços, mobilizar situações para apoiar o outro, mas principalmente trabalhar naquilo que também Kardec insistiu muito para a gente, amorosamente, que é a nossa reforma íntima. Então, aproveitemos o momento para isso, né? De tudo se faz canção. Esperemos que sim, né, querido? Esperemos que sim. Eu te agradeço de coração. Adorei falar contigo, adorei te rever, te reencontrar. E quem sabe tu volta, porque esse congresso, esse seminário, essa coisa maior, acho que vai precisar do teu dedo aí. Fica com Deus. Obrigado, Suzy. Um beijo. Força, fé e coragem para todos que nos assistem seguirem adiante. Vamos em frente. A gente vai se ajudando. Um beijo bem grande e obrigada, tá?
Beijo Tchau. grande. Tchau, tchau.